Ok. Boa noite. Nós queremos começar o nosso culto. Daqui a uns 10 minutos nós estaremos começando o nosso culto de oração e também de estudo da Palavra de Deus. Quero pedir para você que está aí em casa, aproxime um pouquinho ao seu celular, organize-se, porque daqui a uns 10 minutos nós estaremos começando o nosso culto. Como de costume, na igreja sempre o fazemos às 7h30 e hoje também decidimos fazê-lo 7h30, mesmo distantes fisicamente, mas que estejamos próximos espiritualmente. Ok? Que Deus abençoe você. Aguardamos, daqui a 10 minutos estaremos entrando para fazermos o nosso culto. Um abraço para você. Já está no ar como publicano. Já está no ar. Aqui a música. Essa é a música. Qual é a senha do papai, mãe? Qual é a senha do papai? 26, 24. Não é esse aqui.
assim tá bom, né? Daquela lá em muito lugar. As pessoas estão entrando. Que a paz do Senhor, nosso Jesus, esteja com cada um de nós, com cada um dos seus filhos, nesse momento difícil, momento em que vivemos preocupados, com medo. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas também é um momento em que Deus se manifesta. Nós servimos Jesus, que venceu a morte, venceu todo tipo de medo, venceu todo tipo de atrocidade e está sentado à destra do Pai, de onde há de voltar novamente. Estamos todos confinados em nossos lares, estamos guardados por Cristo Jesus, não só por quatro paredes da nossa casa, mas Cristo Jesus, Ele é o esteio, Ele é a fortaleza que cuida de nós. Peço agora que você se posicione para que a gente possa orar. Mas eu quero saber se você está conectado conosco aqui, está conectado com o pastor. Devem acenar, eu quero que vocês acenam para o pastor saber que não está sozinho. Está com Deus, mas está com seus irmãos também, membros da nossa igreja e aqueles que chegam na nossa igreja. E você também que está nos assistindo lá no mundo inteiro, no Brasil e no exterior, que está tendo essa oportunidade de nos ver.
nós queremos orar agora, entregando esse momento nas mãos de Deus. Hoje nós temos tido culto de oração e estudo bíblico. Nós estamos no momento em que o Brasil e o mundo está na quarentena. E na quarentena também nós podemos aprender sobre esse grandioso Deus, o que Ele tem feito. Vamos orar, entregando este momento nas mãos do nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, nosso Pai, que nos adotou pelos méritos de Cristo Jesus. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo Jesus morreu para que nós possamos reviver, nos deu a vida e nos vivificou nele e com ele. Hoje somos considerados filhos de Deus, não apenas criaturas, pois nós revivemos e nós fomos adotados através do sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, nosso Deus, por este dia que o Senhor nos concede. Obrigado, nosso Deus, por cuidados que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Estamos em nossas casas, com nossas famílias, proibidos de sair na rua. Queremos ficar assim, obedecendo às nossas autoridades, pois não há autoridade constituída se não for por nosso Deus. Cabe-nos a nós obedecê-los quando eles estão indo de conformidade com a Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, esta noite reunidos, cada um em sua casa, mas com o coração conjunto, para que possamos Te buscar através de oração, para que possamos compartilhar a Tua palavra que acalenta os nossos corações. Cuida de cada um dos Teus servos, nos lugares onde se encontram, em suas casas aqui em São Bernardo, em suas casas aqui em São Paulo, em suas casas aqui no Brasil e em suas casas aqui no mundo inteiro. Se porventura existe alguém do outro lado da fronteira do Brasil que nos assiste esta hora, cuida de nós, Pai. Use a nossa boca para que profiramos somente aquilo que vem da Tua boca, para a nossa edificação. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler um texto aqui. Nele também nós vamos pensar nessa noite. Eu vou ler no texto de 2 Crônicas, no capítulo 14, a partir do versículo de número 9. 2 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo de número 9. Vou ler esse texto e nele também nós vamos refletir em alguns minutos. Peço que o irmão abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 14, versículo 9 ao versículo de número 15. Nós estaremos lendo. Sei que 2 Crônicas é difícil você encontrar, mas com a genialidade que você tem, você encontra. Passando o livro dos reis, você chega aos livros das crônicas. Veja aí, Crônicas, no segundo livro deles, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo de número 9 em diante. Nossos cultos de quartas-feiras são cultos mais tranquilos, porque nós temos um número reduzido e podemos conversar com os irmãos. Estou vendo, já temos 50 pessoas participando. Isso traz um ânimo, mostrando de que estamos com sede de ouvirmos a palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura aqui e você me siga. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefata, perto de Mereza. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse:
Senhor, além de ti não há que possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor, no versículo 12, feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor, e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Versículo 15, também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Amém. Para você que está nos acompanhando, nós iremos refletir um pouquinho nesse texto daqui adiante. Mas nós temos pelo menos 2 momentos do nosso culto, conforme tem sido, com muita tranquilidade lá na sua casa, onde você está. Nós vamos cantar alguns hinos que nós separamos, hinos de cantor cristão, hinos também que você pode encontrar na harpa cristã. Você pode encontrar esses hinos no HCC, hino para o culto cristão. Nós vamos cantar o hino de número 289 primeiro. Esse hino ali. Hino 289. Quero estar ao pé da cruz. Nós vamos cantar 3 estrofes desse hino para a adoração do nosso Deus. Você também pode cantar conosco ali, com muita alegria no seu coração, lembrando que o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele está com você, Ele está conosco. Nós vamos cantar. – 289. Podemos cantar. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Estamos nos ajeitando aqui para cantarmos esse hino. Vamos cantar com um playback que nós separamos. Agora vai. Onde rica fonte, cores brancas salutar, do Calvário monte, se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a temer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, cai os seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio,
sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Amém. Deus abençoe você. Se na cruz, onde Cristo sofreu, onde eu quero encontrar o meu descanso. O sofrimento vicário de Cristo na cruz de Calvário se redundou na paz de muitos os que lhe buscam para a salvação eterna. Jesus teria que morrer, porque se Jesus não morresse, a nossa fé seria vã e nós até hoje seríamos tidos como mortos nos nossos pecados. Na cruz do Calvário nós encontramos a nossa paz. Por isso, quando passamos um momento desse como sofrimento, momento de encarceramento dentro da própria casa, você pensa que você está sofrendo muito, porque você não acostumou ficar dentro de casa, mas lembra que existe aquele que sofreu mais do que a gente, Cristo Jesus, o seu nome, e Ele sofreu por causa de você e por causa de mim. Nós vamos cantar ainda o hino de número 328. 328, ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas e não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, Senhor. Nós vamos cantar essa aqui. Você também canta conosco ali. Reflita na letra dessa música, desse hino. O mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Acho que tem que melhorar ele. Vamos de novo. Fazendo ao vivo. De novo. Vamos repetir ele e você canta conosco. Vamos cantar então a capela. Vamos. O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mar, das águas não podem a não tragar, e leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegai. Segunda estrofe. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, que me fará sair.
ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Última estrofe. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Graças a Deus pela vida de você, graças a Deus pelo socorro que Deus tem trazido em nossas vidas, sempre está ao nosso lado, principalmente nos momentos mais adversos. Nós estamos aqui confiantes de que quem entrou conosco nessa guerra vence sempre, e já venceu há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Ele vencerá essa luta também. Fique em sua casa, adore o seu Deus lá em sua casa. Eu vi vários irmãos da igreja fazendo cultos em casa e enviando para o pastor. E pastor, estamos mais unidos do que se imagina. Isso traz alegria. Em meio a crises, nós temos que tirar lições de vida. Crise não é ruim. A crise é uma oportunidade e que nós possamos refletir, e quando saímos dela, saímos fortalecidos, nós tiramos as lições para a nossa vida toda. Estamos em casa, quem não lia tanto a Bíblia, agora já está lendo. Hoje eu conversei com uma irmã, disse, pastor, estou lendo muito a Bíblia. Graças a Deus. Uma irmã, um irmão já de idade, disse, seu pastor, minha esposa está lendo tanto a Bíblia. Eu vi fotos de famílias inteiras fazendo culto no lar, fazendo aquele momento que se perdeu. Nós temos que lembrar que a igreja cristã começou nas casas. Jamais foram templos. O único templo que eles tinham era o templo de Jerusalém. Quando Pentecostes veio,
Quando a igreja entrou na diáspora, depois da vinda do Espírito Santo, depois daquele momento ali da perseguição, a morte de Estevão, é verdade, muitos deles foram em muitos lugares e os cultos foram dentro das casas mesmo. Pedro mesmo, quando foi preso, depois de ser liberto por Deus por intermédio dos anjos, lá em Atos 12, ele foi diretamente na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, a Maria, onde foi recebido, mesmo com dúvidas, mas eles viram Pedro entrando. Então, em casa é o lugar bom para você evangelizar, é o lugar bom para você falar de Jesus. Isso traz alegria. Estás na sua casa, nós vamos orar agora, conforme temos feito sempre na igreja. Cada um tem trazido um pedido de oração. Eu sei que você tem pedidos de oração. Quero que você entre agora com esse momento de contrição, momento de compungimento do nosso coração, para que a gente possa adorar o nosso Deus através da oração. Vamos orar por vários assuntos. Dentre outros assuntos que estão no seu coração, alguns deles são assuntos que o pastor pode compartilhar. Vamos orar pelos enfermos da nossa igreja. Vamos orar por eles. Vamos orar pelos nossos irmãos que fizeram cirurgia recentemente, estão convalescendo, estão recobrando a saúde. Vamos orar pelos nossos idosos. Hoje eu conversei com alguns desses idosos. Hoje também, ontem conversamos com a líder do clube dos idosos. Ela está entrando em contato com cada um deles, pedindo que ficassem em casa. Sei que alguns deles estão já chateados, querendo sair, mas fiquem em casa. Olha pelos nossos idosos. Eles são nossa alegria. Como eu sempre falo, temos que cuidar bem deles para que os nossos filhos também nos cuidem bem quando nós chegarmos à idade deles. Porque os nossos filhos estão vendo como nós estamos cuidando dos idosos, eles também cuidarão muito bem de nós. Vamos orar pela vida deles. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelo nosso país, pelo Brasil. Vamos entregar nossas autoridades nas mãos de Deus, autoridades municipais, autoridades estaduais, autoridades federais. Vamos entregar nas mãos de Deus, para que Deus direciona, unifica as nossas autoridades para fazermos frente a essa luta, uma guerra declarada que está à nossa frente. Vamos orar pela nossa igreja. Nós temos projetos na nossa igreja, carecem das suas orações, entregando nas mãos do nosso Deus. Vamos orar para que Deus possa contemplar a nossa vida. O pastor estará orando aqui, e você também na sua casa, se quiser ajoelhar, se quiser ficar sentado, vale desse momento para poder dedicar ao seu Deus aquilo que você deseja. Oremos, falamos com Deus. Com esse fundo musical, eu vou deixar um minuto para que você possa se desprender diante do seu Deus. Depois o pastor estará orando aqui. Abre o seu coração e entrega suas queixas diante daquele que tudo conhece, Jesus Cristo. Ore.
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos patriarcas, Deus dos juízes descritos na Bíblia, Deus dos reis de Israel. Muitos desses reis olharam para ti e saíram vitoriosos. Deus Criador do universo, Criador de toda essa complexidade universal, Criador dos planetas, Criador de organismos micros, Criador de organismos grandes, Criador de coisas visíveis e invisíveis. Deus que se culminou na encarnação de Cristo Jesus na cruz, de Cristo Jesus ao nascer, que se encarnou de Cristo Jesus ao aceitar morrer na cruz, que se encarnou em Cristo Jesus ao ser ressuscitado entre os mortos. Deus que outorgou a vida quando nós não a tivemos. Cristo Jesus, nós nos direcionamos a Ti nesta hora, com o nosso coração contrito e compungido. A este coração não negas. Pai, nós pecamos diante de Ti. Somente diante de Ti nós pecamos e fizemos o que é abominável aos Teus olhos. Nossos pais pecaram, choraram diante de Ti, o Senhor os livrou. Nós também pecamos. Viemos diante de Ti, Senhor, pois Tu és grande em misericórdia, longânimo de coração. Pai, perdoa nossas ofensas, nosso pecado que cometemos na Tua presença, pois todo pecado é cometido primeiramente diante de Deus, pois ofende a Tua santidade. Se hoje estamos vivendo num momento tão difícil, é porque nós pecamos, Senhor, e viemos diante de Ti pedir clemência a nosso Deus em nome do sangue de Jesus. Perdoa nossos pecados, perdoa a nossa altivez, perdoa a nossa arrogância, perdoa a nossa petulância, perdoa, Senhor, perdoa. Até quando nós fizemos bem, dentro do nosso bem existe pecado também, porque sempre fizemos o bem querendo méritos, querendo merecimentos. Pedimos a Ti, Senhor, que contempla-nos, Pai, conforme diz a Tua palavra, mesmo que os vossos pecados estiverem avermelhados, o Senhor pode transformá-los em branco, mais puro do que a neve. Oh, nosso Deus, por favor, Senhor, limpa-nos com hisopo, seremos mais branco do que a neve. Limpa-nos, na verdade, com o sangue do Cordeiro vertido na cruz. Cuida de nós, Pai. Cuide da Tua igreja, pois a Tua palavra diz: o Teu povo que clama o Teu nome, se ele se humilhar diante de Ti e pedir, o Senhor está próximo para poder nos ajudar e livrar-nos de toda a nossa iniquidade, Senhor. Oh, nosso Deus, cuide, Pai, cuide, trata o nosso coração, trata a nossa vida, trata o nosso ser, nos ensina a andarmos integramente, imitando Cristo Jesus em todas as nossas convenções, imitando Cristo Jesus em todo o nosso caminhar. Pai, nos perdoa e nos ensina a perdoarmos aqueles que nos ofendem, nos ensina a perdoarmos aqueles que nos humilham, nos ensina a perdoarmos aqueles que podem falar mal de nós. Ajuda-nos, Pai, nos dá um coração grande, um coração do tamanho de Deus, o Teu coração longânimo. Pai, nesta hora, depois de nos perdoar, queremos se apresentar a situação, Pai, da nossa igreja. Entregamos, Pai, PIB e Parque São Bernardo em Tuas mãos.
uma igreja formada e colocada naquele bairro que está em crescimento, uma igreja que se dispõe a ser sal daquele lugar, a ser luz daquele lugar. Pai, este momento de confinamento no lar, momento da quarentena, é um momento que nós estamos refletindo a nossa vida, refletindo o porquê o Senhor nos fez, o porquê o Senhor nos criou e o porquê o Senhor nos salvou. Pai, cuide da nossa igreja, cuide dos idosos da nossa igreja, cuide das crianças da nossa igreja, cuide, Pai, das pessoas enfermas, daqueles que passaram em cirurgia recentemente, das crianças que estão pleiteando a Ti com as suas enfermidades. O Senhor conhece os nomes de cada uma dessas crianças, de cada uma das mulheres da nossa igreja que estão passando num momento difícil, um momento sombrio. Conhece também o nome de cada um dos homens que está passando um momento difícil. Estende a Tua mão, ó Senhor, Cristo Jesus, venha para poder ajudar-nos. Socorre-nos, Senhor, socorre-nos. Obrigado porque o Senhor tem dado unidade na nossa igreja, tem unificado a nossa igreja para pensarmos no ser humano no seu todo, tanto na área espiritual, na área social e na área sentimental e psicológica. Cuida, Pai, desta igreja, faça-nos crescer para o louvor do Teu santo nome. Permita, Senhor, que tudo que foi programado na nossa igreja se realiza para a honra do Teu nome. Agora queremos orar pelo nosso país, Pai, a começar no nosso município de São Bernardo do Campo. Entregamos o nosso prefeito nas Tuas mãos. Entregamos toda a cúpula que trabalha com ele nas Tuas mãos. Entregamos a Câmara Municipal nas Tuas mãos. Que o Senhor possa dar todos um mesmo sentimento diante de enfrentamento que nós temos aqui contra o coronavírus. Pai, unifica nossas autoridades. Entregamos, Pai, nosso governador do estado de São Paulo em Tuas mãos. Que o Senhor ajude, dá-lhe coragem, pois ele está na linha de frente. Preserva, Senhor, a vida dele. Lhe dá ousadia, Senhor, para que possa trabalhar na base de ajuntamento, na base de consensos, para enfrentarmos esta epidemia chamada pandemia, pois está sem controle no mundo inteiro. Ajuda nosso governo federal, ajuda o nosso presidente da República, ajuda os seus ministros, principalmente o ministro na área da saúde. Pai, entregamos nas Tuas mãos o nosso parlamento. Cuide, Pai, do Senado brasileiro, cuide, Pai, da Câmara dos Deputados, cuide do outro poder judiciário. Pai, cuide, unifica-nos com uma mesma ideia. Caia por terra a questão da separação. Queremos que nossas autoridades sejam como uma só, para que possamos enfrentar esse inimigo, porque é um inimigo comum para todos nós. Ele não sabe que existem poderes separados. Ele não sabe que existe poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Ele não sabe disso. Ele está atacando todos. O coronavírus está assim, Senhor. É incompreensível ainda esse vírus. Por isso nos une para que possamos estar juntos. Une as nossas autoridades. Cuida do mundo, Pai. Eu quero orar aqui pela Angola, Senhor. O país nascer. O país que me viu crescer, é o país que me enviou aqui. Pai, hoje está também desprotegida a Angola. Pai, cuida daquele país, una as autoridades daquele país, una para que possam enfrentar coronavírus. Pai, entrego a Itália nas Tuas mãos, entrego a França nas Tuas mãos, entrego a Espanha nas Tuas mãos. Estados Unidos hoje está tornando epicentro dessa pandemia, pois o número de mortes está subindo cada vez mais. O número dos infectados está subindo cada vez mais, cada dia de forma assustadora. Mas, Senhor, Tu és Deus.
que através da sua graça geral, o Senhor cuida tanto daqueles que te conhecem, bem como daqueles que não te conhecem. Pai, cuide deste mundo. Nós sabemos que essas coisas já haviam sido previstas na tua palavra, que ouvirão de guerras e rumores de guerras, haverá pestes generalizadas, mas isso não é o fim, é apenas o começo de grandes dores. Pai, cuida deste mundo, cuida das Nações Unidas, cuida da Organização Mundial de Saúde que está na linha de frente, ditando normas para o mundo inteiro. Usa-lhes, Pai. Cuide, Senhor. Sabemos que sairemos vitoriosos nessa guerra. Cubra, ó nosso Deus, a nossa igreja. Cubra, ó nosso Deus, todas as igrejas espalhadas na face da terra. Cuida de nós, Pai. Cuide, Senhor. Cuide da minha família aqui em casa. Proteja-nos com o sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, oramos assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja adorado o nosso Deus. Seja louvado. Continue com esse espírito de oração. Deus vai abrir as comportas dos céus para que possa derramar a cura, possa derramar o seu socorro, que é sempre bem presente na hora das nossas angústias. Lembra disso, que nós servimos um Deus que vive, um Deus que não é pedaço de madeira, não é pedaço de pedra, mas um Deus que nos ouve e um Deus que nos responde por intermédio de Cristo Jesus. Confia nele, que mal nenhum passará sobre a sua tenda, pois ele enviará os seus anjos à sua ordem para que possam cuidar de você. Esse salmo é um salmo messiânico, mas ele pode ser aplicado também para uma alma que está em desespero. Nós agora vamos refletir na palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos, eu vou reler esse texto novamente, para que possa impregnar na nossa mente. Vou fazer uma história, descrevendo a história desse texto, e ele servirá como epicentro da nossa reflexão, a partir do versículo 9 do capítulo 14 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 14, versos do 9 ao versículo 15. Eu vou fazer menção desse capítulo praticamente a partir do versículo 1, mas a leitura minha vai partir do versículo 9. Lerei da seguinte forma: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Presta bem atenção: 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou a Meressa, uma cidade próxima de Judá. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Meressa. Clamou Asa, no versículo 11, ao Senhor seu Deus e disse as seguintes palavras: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre os poderosos e o fraco. Nesse caso aí, o fraco é Asa, porque do outro lado está vindo um exército populoso. Olha aí no versículo 11 ainda: ajuda-nos, ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem nenhum. Olha o versículo 12: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nem um sequer.
porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e eles levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor, presta bem atenção, o terror do Senhor as havia invadido. Saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Presta bem atenção, eu vou descrever a história dessa verdade. Israel dividiu-se e houve o chamado Reino do Sul. No Reino do Sul, depois da morte de Salomão, o primeiro rei foi o filho dele. Nós temos duas tribos, né, cuidando de Jerusalém, cuidando de Judá. A tribo de Judá está ali na primazia. Então essas duas tribos estão cuidando, pois 10 tribos estavam no norte. Depois da morte de primeiro rei, aliás, de Judá, chamado o filho de Salomão, chamado Jeroboão. Esse Jeroboão, depois de ter morto, o filho dele lhe sucedeu, chamado Abias. Abias começou a governar, mas governou apenas 3 anos. Ele foi morto. Depois da morte de Abias, o filho de Abias, na linhagem de Davi, chamado Asa, começou a reinar em Judá e reinou durante 41 anos. Esse rei foi um rei bom perante o Senhor. A partir do versículo 1 do capítulo 14, você vai ver que do versículo de número 12 em diante, quando ele começa a reinar, ele fez o que era bom perante o Senhor. Ele retirou todos os lugares altos que os seus antecessores construíram, onde eles iam buscar outros deuses nos altares de outros deuses. Ele aboliu esses lugares, aboliu o culto aos ídolos, no versículo de número 3, e ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e observasse a lei e os mandamentos de Moisés. Interessante isso, porque os reis que vieram antes dele, de Asa, fizeram o que era abominável. Jeroboão, filho de Salomão, também o seu filho Abias, fizeram coisas ruins diante de Deus. Esqueceram de Deus, que havia lhes tirado de Egito e havia lhes colocado ali na terra que mana leite e mel. Asa, quando veio, ele restaurou o povo de Deus, fez com que o povo de Deus voltasse a olhar para Deus, tirou todos os postes ídolos e agora decretou de que Deus de Israel, o Yahvé, deveria ser cultuado e adorado. Nesse período da alta efervescência cristã, alta efervescência de adoração a Deus verdadeiro, que o povo judeu estava passando, um momento de avivamento, é nesse período que aparece esse rei chamado Zerá, no versículo 9. É um etíope. A Etiópia é no norte da África. A Etiópia tem marcas muito grandes na questão do contexto bíblico. Esse rei levantou para lutar contra Asa, com desejo de poder tirá-lo do poder e poder saquear e poder colonizar os judeus. Olha o número de militares que ele levou do seu exército no versículo 9. Você já viu isso? De que adianta, rapaz, você levando 1 milhão de pessoas para ir lutar com um exército pequeno? Exército de Judá tinha mais ou menos 580 mil soldados apenas. Você vê isso no versículo 8, já nós vamos ler. Mas no versículo 9, Zerá, esse rei da Etiópia, ele saiu contra o exército do Senhor, levando 1 milhão de homens. Veja o versículo de número 9. 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Meressa, uma cidade perto. Ou seja, está indo lá para fulminar, para acabar com o exército do Senhor.
o desejo dos inimigos dos homens, do povo de Deus, quando levantam com um batalhão grande, muito grande. Se você prestar bem atenção, no versículo de número 8, vamos ver, esse 1 milhão de pessoas estão indo lutar com quantas pessoas? Todo o exército de Asa, exército dos judeus, era poucas pessoas, no versículo de número 8. Você pode ver que ele descreve quantos eram. Eu vou ler aqui. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, porque eram duas tribos, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Eram quantos apenas? Eram 580. Você pega 300 de um lado e 280 do outro lado. Eles estão ali dispostos a lutar com quantas pessoas? 1 milhão de pessoas, que estão vindo como a areia que está na praia do mar. É um exército de um numerável incontável. Estão vindo com desejo de matar e de cefar. Irmãos, nisso nós podemos fazer algumas aplicações. Acho que você pode fazer também na sua casa. Nós estamos frente de um inimigo invisível chamado coronavírus. Ele é grande demais, muito grande. Assim como Zera da Etiópia levantou com um exército grande, coronavírus também é tão grande. A gente não sabe quanto é, pois é um organismo pequeno que está acometendo pessoas, está matando muita gente. Nós temos uma curva crescente aqui no Brasil. Nós vimos o ministro da área de saúde falando hoje. O número subiu acima de 2.000 pessoas infectadas. Quando chegou aqui no Brasil, no dia 24 de fevereiro, o coronavírus estava atacando uma pessoa só. Tinha um caso só. No dia 1º de março, nós temos 2 casos. Ou seja, uma semana depois, ou 6 dias depois. No dia 5 de março, eram 7 pessoas. No dia 10 de março, subiu para 34 pessoas. Um crescimento exponencial. No dia 17 de março, olha aí, eram 290 pessoas infectadas. No dia 23 de março, 1.891 pessoas. Hoje está passando na casa de 2.000 pessoas. Ou seja, nós estamos diante de uma guerra declarada. Uma guerra declarada. E essa guerra aqui está diante de nós, é de um exército de mais de 1 milhão de militares. 1 milhão de vírus circulando por ali. Esse numerário que eu estou dando é apenas um numerário exemplificável. Mas nós temos muitas pessoas sendo infectadas, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. Aqui, Zerá também levantou com 1 milhão do seu exército para lutar contra os filhos de Deus. No versículo 10, presta atenção. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Meraça. Bem próximo ali, Asa disse: nós não vamos ficar aqui, nós precisamos sair ao encontro para lutarmos contra esse inimigo que vem contra nós. Mas veja ali no versículo 11. Versículo 11 chama a atenção da gente. Quem iria lutar verdadeiramente? É Asa? Não, não é Asa. Quem iria lutar verdadeiramente é uma outra força mais poderosa do que o exército de 580.000 que Asa tinha no versículo 8. Porque estamos face a uma encruzilhada, a uma força invisível que vem contra nós. Agora nós precisamos buscar as nossas armas para que encontremos a nossa vitória. Veja aí, no versículo 11, quero que você preste atenção ali. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Na verdade, o poderoso aqui é aquela parte que Zerá está trazendo, porque é 1 milhão de pessoas.
O fraco nesse caso aqui é o próprio Asa, com seu exército de 580 mil pessoas. Asa está chorando diante de Deus, pois ele sabe que a sua força que ele tem não pode prevalecer diante de 1 milhão do exército que está vindo. No versículo 11 ainda, ele se considera como fraco. Olha o que ele fala: ajuda-nos, ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Interessante, quando ele usa a palavra Senhor, está colocando tudo no maiúsculo. No hebraico, ele está evocando o puro nome do Senhor, evocando Yahvé. Ele continua no versículo 11: Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevalecerá contra Ti o homem. Essa atitude de confiabilidade é a atitude que ele tinha. Essa atitude de confiança, de fé, é a atitude que Asa tinha. Um rei manso, um rei cuja devoção era voltada para o nosso Deus. Esse rei é o exemplo para todos nós. A atitude que ele tinha para enfrentar essa crise que havia assolado, que estava aproximando o país que ele estava dirigindo durante 41 anos, é a atitude que nós podemos ter também. A atitude de total dependência a Deus. Quando ele fala, eu sou fraco, Davi ele repete isso muitas vezes nos salmos que ele escreve, falando: eu sou pobre e necessitado, Senhor, não te detenhas, apressa-te de me socorrer. A nossa confiança, quando está no Senhor, as coisas grandes hão de acontecer. Confia no Senhor, dentro da sua casa, leva a sua família a orar, a pedir socorro ao Senhor. Eu lembro em segundo Crônicas, mesmo nesse texto que nós estamos lendo aqui, no capítulo de número 20, eu vou ler versículo 12. Ele traz algumas verdades para nós. Um outro rei que está pedindo socorro ao seu Deus, rei Josafá. Olha o que ele fala no versículo 12 do capítulo 20 de segundo Crônicas. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos contra essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu vejo a atitude do rei Asa, é a mesma atitude do rei Josafá. Então nisso nós podemos tirar um denominador comum. Todos os reis israelitas, cujo coração era voltado para Deus, eles tinham a mesma linguagem nos momentos mais adversos. Asa, ele está pedindo, está se colocando no lugar de fraco. Você também se coloca no lugar de fraco. Eu também preciso me colocar no lugar de fraco, para que na nossa fraqueza a virtude da imanência e da força de Deus possa se manifestar em nós. Confia nesse Deus, pois a batalha não é nossa, a batalha é contra Deus, pois quem levanta contra nós está se levantando contra Deus, conforme também a 2 Crônicas 20 fala. Veja ali, ele pediu socorro a Deus. E a quem você está pedindo socorro nesta situação difícil? A quem você está buscando? Você está confiando em você? Claro que a nossa parte temos que fazer. Você tem que ficar em casa. Algumas pessoas estão falando: pastor, eu não sei, eu preciso sair. Sair e ir aonde? Fique em casa. É a hora de colocar a sua leitura bíblica ao lado do seu povo. É Deus que está guerreando. O nosso general é Cristo. Temos aquela música que diz: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo pode nos resistir. Aqui você pode ver que o terror do Senhor se invadiu-se deles, e eles foram fugindo e saquearam todas as cidades, porque haviam nelas muita presa. Também aqueles que não sabiam nada, que estavam lá cuidando dos seus gados e as suas ovelhas, no versículo de número 15, também foram esparatados, e eles voltaram para Jerusalém com muita glória, muita alegria. A batalha não é nossa,
Esse vírus que se levantou contra o Senhor. Por isso você tem que confiar nele. Lembra que nada nos toca que pega Deus de surpresa. O nosso Deus conhece todas as coisas. Asa venceu essa guerra porque o Senhor estava com ele, porque ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Quem você está colocando em primeiro lugar? Quem você está colocando em sua vida para que possa cuidar de você? A nossa força, o nosso lavar de mãos é muito importante. Lava a mão todas as horas. Se você sair porque você precisa ir no mercado, quando volta, siga os procedimentos que o Ministério da Saúde está dando. Siga os procedimentos que a Organização Mundial de Saúde está dando. Cuidado, faça a tua parte. Lembra que quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, aquilo que você não pode fazer, Ele entra em providência para poder te ajudar. Nós estamos confiando em Deus. Diga aleluia onde você está. Vibra com isso. Alegra-te porque você serve um Deus que venceu nessa batalha e há de vencer também sobre a sua vida. Aleluia. Nós confiamos em Jesus. Confiamos nesse Deus descrito na sua palavra. Esse Deus descrito nas Escrituras Sagradas. Manifesto em Cristo Jesus. A expressão exata do seu ser. Assim como Asa cantou glórias a Deus, você também, depois que passa essa pandemia, você vai cantar glórias a Deus. Por isso, louve a seu Deus, louve a Ele, clame a Ele, se coloque no lugar de fraco e mostre que Deus, como forte, Ele há de cuidar de você. Quero concluir aqui com essa fala meramente bíblica. Você viu o pastor de você usando a Bíblia e você lhe acompanhando através da palavra de Deus, pois a Bíblia tem que ser exposta diante das pessoas, porque aqui os nossos medos caem por terra. Fique na sua casa, adore o seu Deus, confia de que o choro ele pode durar uma noite só, o salmista disse, mas a alegria vem pela manhã. Se a Asa venceu diante de 1 milhão de soldados que vieram contra ele, porque colocou o Senhor em primeiro lugar, você também, que tem colocado o Senhor em primeiro lugar, você vai vencer. Vai vencer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê a sua paz. Em Cristo Jesus. Amém. Eu quero orar por você, você que me ouviu, em sua casa, agradeço muito. Sei que de hoje até amanhã, até domingo, quando nos encontraremos mais uma vez no culto da manhã, que faremos um estudo, eu tenho certeza você será fortalecido nessa palavra. Que Deus cuida de você. Feche os seus olhos para que a gente possa orar. Reflita nessa palavra e fale com o seu Deus. Nós estamos terminando. Se você está aqui no Brasil, se você também está aí fora do país, fora do Brasil nos acompanhando, ora conosco agora, quando tensionamos encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, temos medo, porque somos humanos. Não tem como dizermos que não temos medo. Rei Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas, no versículo 3, diz: então pôs-se Josafá a buscar a Deus, porque teve medo. Medo é humano. Medo mostra a nossa fraqueza. O rei Asa também fala a mesma coisa, mas com uma linguagem diferente. Quando fala que ele era fraco, estava diante de um exército poderoso, ele se colocou no lugar da fraqueza
para na sua fraqueza a virtude do eterno Deus possa se manifestar. Aleluia! Pai, diante do coronavírus, diante deste medo que está sendo espalhado por ali, por causa dessa pandemia, nossos olhos estão postos em Ti. Nós não sabemos o que fazer, mas a nossa confiabilidade está no Yahvé, esse Deus grandioso, temível Deus em Cristo Jesus. Pai, cuide do Teu povo, cuide dos membros da nossa igreja, cuide das crianças, cuide dos idosos, Pai. Cuide da liderança dos idosos que está fazendo um trabalho primoroso. Cuide, Pai, daquelas pessoas que nos seguem também nesse mesmo canal, que não são ligados à nossa igreja. Cuide, Pai, daqueles que estão chorando agora, pois ouviram a Tua palavra. Cuide daqueles que podem estar fora deste país Brasil, que estão nos seguindo. A Tua mão tão extensiva se estenda diante deles também. Dá-nos uma noite de descanso. Que o coronavírus esteja longe das nossas famílias, longe das nossas casas, longe do nosso viver. Que quando passa essa epidemia, pandemia, nós voltemos a adorar o Senhor cantando hino de louvor. Cantaremos e pularemos, pois o nosso Deus venceu. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus cuida de você, que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Eu vou deixar ainda ligado assim, e você pode mandar a sua mensagem, a gente vai poder ler a sua mensagem que você estará mandando. Bom, um abraço. No domingo, quando for 10 horas da manhã, nós teremos o nosso culto também. Nós teremos a nossa escola bíblica dominical transmitida dessa forma também para a nossa alimentação espiritual. E à noite, quando for 18 horas e 30 minutos, nós teremos o nosso culto. Lembra sempre, quando for 18 horas e 15 minutos, nós vamos abrir para que vocês possam estar se acomodando aí na sua casa e nos ouvir. Deus continue a te abençoar, pastor. Abraço sua família aí. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amara mandou mensagem. Deus te abençoe sua vida, pastor. Nós agradecemos. Saudades, gente, saudades. Aqui eu também. Aqui a Iana disse: Deus continue te abençoando, pastor. Abraço na família aí. Aí a irmã Jó Preta diz: Deus cuide do Senhor também. Abençoada seja sempre tua família. O irmão Neilson ali, amém. Deus seja louvado. O Marcelo ali, Marcelo Almeida diz: amém, irmãos, boa noite. Aleph também entrou, diz: obrigado, pastor, que Deus abençoe. A irmã Rose disse: amém, amém. A Estrela Ginga disse: muito abençoado. Temos ali a irmã Jo Freitas de novo aqui, alimentada e segura no nosso Deus. Temos ali a irmã Leila embaixo ali: louvado seja o nosso Deus, seja o nome do nosso grandioso Deus. Temos a irmã Gilaine: Deus abençoe sua vida e de sua amada família, pastor. Temos a irmã Damares ali: obrigado por nos ensinar.
e nos fortalecer com a palavra do nosso Deus. Aqui temos o irmão José Carlos Souza. Amém. Que Deus abençoe todas as nações. A irmã Edilene também está conosco. Deus seja louvado. Então temos pessoas nos dando alegria, participando. Eu vou continuar lendo aqui. Temos José Carlos. Jesus Cristo é o nosso Deus Salvador. Aleluia. A irmã Neuza Araújo. Deus abençoe sua vida e de sua família, pastor. Depois temos o irmão Neilson novamente aqui, sempre com as suas palavras boas. Quando voltar, vou querer todos os abraços que está nos devendo. É verdade, os abraços agora. Então, a irmã Raquel também está conosco aqui. Deus abençoe Raquel, diz amém, em nome do nosso Senhor Salvador. Obrigado pelo alimento espiritual. A irmã Priscila, que Deus continue abençoando, Senhor. Temos várias mensagens. O Luciano também está conosco, mandando mensagem. Vou citar seus nomes aqui. Vaninha Rosa. Temos também aqui o irmão Nerivaldo. Nerivaldo está conosco. Oh, Deus abençoe, Nerivaldo. Temos ali a Jéssica Araújo também, embora a dor nos cerca na viagem, marcharemos na coragem do Senhor, é verdade. A irmã Marina também, boa noite, irmãos, Deus abençoe todos vocês. Temos irmão Pacífico mandando mensagem, a irmã Rúbia. Temos o irmão Vilmar Lima. Deus abençoe, pastor. Saudade, Vilmar. Irmã Thelma. E temos várias pessoas. Que Deus abençoe vocês. Tenham boa noite. Eu estou vendo várias mensagens, mas eu quero parar aqui para descansar um pouco também. Que Deus cuide de vocês. No domingo nos veremos. Abraço para todos.